Eu quero que você apresente a Deus uma situação, porque olha só, queridos, a gente fica sempre pedindo para Deus, e a gente às vezes, é que nem mãe, né? A gente dá ordens para Deus, né? Ah, faz assim, Deus, resolve assim, Deus, faz aquilo, Pai. E às vezes o que Deus quer fazer é outra coisa totalmente diferente do que nós estamos pedindo. Então eu queria que você abaixasse sua cabeça, fechasse teus olhos, que você apresentasse a Deus uma situação, ou duas, três, você que manda, né? Que você quer que Deus dê uma solução. E você não se importa que essa solução seja inesperada. Não se importa que Deus te surpreenda. Se importa, meu irmão? Não. Os meus pensamentos não são os pensamentos de Deus. Os meus caminhos não são os caminhos de Deus. Então coloque diante de Deus uma situação que você precisa de uma solução. Você vai ver que a palavra que nós vamos pregar nessa manhã é uma situação que já se esticava, se estendia, demorava, e Deus deu uma solução inesperada. Amém? Pai querido e amado, eu quero te pedir que teu Santo Espírito agora seja a única voz que o meu irmão escute. A voz do Espírito Santo. Fala ao coração dele, ao coração dela. Enquanto essa palavra estiver sendo pregada, que pessoas sejam curadas, que pessoas sejam libertas, que pessoas recebam de volta a paz, a harmonia, o sossego no seu coração, que o medo, a preocupação, a ansiedade desapareçam, e que essa palavra, Pai, traga uma solução inesperada para uma situação que está trazendo tanta preocupação, tanta aflição, tanta angústia, que o Senhor opere como só o Senhor pode operar. Pela fé, na tua palavra, que é digna de crédito, eu oro no nome de Jesus. Amém. Então vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Samuel 14. Você vai aguentar, são 15 versículos, mas é um texto que tem começo, meio e fim. E eu amo esses textos da Bíblia, né? Que a coisa começa, tem um meio e tem um fim. Porque traz paz ao nosso coração, traz esperança ao nosso coração. Na Bíblia, queridos, cada palavra tem um seu significado. Diz assim, 1 Samuel 14. Um dia, Jonatas, filho de Saul, disse ao seu jovem escudeiro: venha, vamos até a guarnição dos filisteus, que está do outro lado, o exército dos filisteus. Porém, ele não contou isso a seu pai, Saul. Saul se encontrava na extremidade de Gibeá, debaixo da romanceira, em Migrom. E o povo que estava com ele eram cerca de 600 homens. Aliás, Aias, filho de Aitube, irmão de Cabor, filho de Finéias, filho de Eli, sacerdote do Senhor em Siló, trazia a escola sacerdotal. O povo não sabia que Jonatas tinha ido com o seu escudeiro. Entre os desfiladeiros pelos quais Jonatas procurava passar a guarnição dos filisteus, havia um penhasco íngreme de um lado, outro penhasco íngreme do outro lado. Um se chamava Bozés e outro Sené. Um deles se erguia ao norte diante de Micmais e o outro ao sul diante de Gebá. Só para encontrar geograficamente onde é que eles estavam. Jonatas disse ao seu escudeiro: venha, vamos até a guarnição desses incircuncisos. Talvez o Senhor nos ajude, porque nada pode impedir o Senhor de livrar, seja com muitos ou com poucos. Diga amém. Amém. Então o escudeiro diz: faça tudo o que estiver em seu coração, eu estou com você, e farei o que você decidir.
Jonas respondeu: então vamos atravessar na direção daqueles homens e deixar que eles nos vejam. Se nos disserem assim, fiquem parados até que cheguemos perto de vocês, então ficaremos onde estamos e não subiremos além. Porém, se disserem, subam até aqui, então subiremos, pois o Senhor os entregou em nossas mãos e isto nos servirá de sinal. Me emocionei aqui, até perdi a direção. Versículo 11. Quando os dois se deixaram ver pela guarnição dos filisteus, estes disseram: eis que os hebreus estão saindo dos buracos onde estavam escondidos. Os homens da guarnição disseram a Jonas e ao seu escudeiro: subam até aqui, e nós daremos uma lição em vocês. Então Jonatas disse ao escudeiro: vem atrás de mim, porque o Senhor os entregou nas mãos de Deus. Querido, você falou com Deus, Deus respondeu, faz o que Deus faz, o que você disse que ia fazer. Amém? Não recua não, não amarela não. Então Jonatas subiu engateando e o seu escudeiro foi atrás. Os filisteus caíram diante de Jonatas e seu escudeiro os matava atrás dele. Nesse primeiro ataque, Jonatas e seu escudeiro mataram perto de 20 homens numa pequena área de terra. Houve um grande espanto no arraial, no campo, entre todo o povo. Também a guarnição e os saqueadores tremeram e até a terra tremeu. Foi um terror causado por Deus. Meu irmão, o que você faz na terra, mexe com o céu. Amém? Pai, abençoa essa palavra, traga ela ao nosso coração. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Às vezes, queridos, nós vemos pessoas fazendo comparações, avaliando pessoas, comparando elas uma com as outras. Às vezes um pai e uma mãe fazem comparação entre os filhos. Ah, esse filho é assim, aquele já é de outra forma. Às vezes os filhos fazem comparações entre o pai e a mãe. Ah, meu pai é assim, mas minha mãe é de outra forma. Às vezes nós fazemos comparações entre pessoas que trabalham junto conosco, ou até entre irmãos da igreja. Ah, aquela pessoa ali é uma pessoa com quem eu posso contar. Eu sei que o que eu precisar, ele vai me ajudar. Já aquela outra ali, não sei se eu posso contar com ela. Amém, queridos? Nós, às vezes, também fazemos comparações. E Samuel aqui, o autor desse próprio livro, o autor do seu próprio livro, ele faz uma comparação entre Saul e seu filho Jonatas. Saul era o rei, Jonatas era o príncipe, era o filho do rei, e os dois viviam o mesmo momento, os dois viviam o mesmo contexto, o mesmo desafio, mas cada um, diante do desafio, teve uma reação diferente. Um reagiu de uma forma e outro reagiu de outra forma. Às vezes nós temos reações que atrapalham Deus de fazer o que Ele quer fazer na nossa vida. Presta atenção nisso, querido. Às vezes você tem reações que, em vez de ajudar Deus a fazer o que Ele quer fazer, atrapalha Deus. Já tem outras reações que nós fazemos que, às vezes, ajudam a Deus a fazer o que Ele quer fazer na nossa vida. Em primeiro lugar, eu queria dizer para você que tem algo que Deus quer fazer na tua vida. Agora, você é daqueles que atrapalham Deus ou ajudam Deus? Ninguém respondeu, né? Nós vemos aqui duas reações, querido. Uma reação em Saul e uma reação em Jonatas. Ambos viviam o mesmo problema. A opressão dos filisteus, que estavam ganhando terreno, que estavam crescendo. Você viu que Saul tinha 600 homens. Jonatas tinha um escudeiro. E dizem que o exército
a guarnição dos filisteus tinha mais de 30 mil homens. Então era uma situação francamente desfavorável, tanto para Saul como para Jonatas. Saul, queridos, ele resolveu essa situação, ele resolveu essa situação porque a coisa já estava demorando. Ele diz que ele pegou os seus 600 homens e foi para Migron. Se você for estudar, esse é o lugar mais distante possível de onde estavam os filisteus. Ou seja, ele saiu do ambiente. Ele não ficou ali. Ele, não vou ficar aqui esperando esse pessoal vir me atacar. Não, Deus já tinha dito, presta atenção nisso, que Deus já tinha dito, que tinha ouvido o clamor do povo, que o povo estava orando. Quem está orando aí? Deus já tinha ouvido o clamor do povo e disse que ia dar livramento. Presta atenção, querido. Como Deus tem um livramento, tinha um livramento para eles, Deus tem um livramento para você. Seja a boca de Deus para alguém. Deus tem um livramento para você. Nessa situação que você está enfrentando, nesse desafio, nessa luta, Deus já tem um livramento para você. Agora, presta atenção. Não é Saul, ele pegou os seus 600 homens e foi para Migrão, o lugar mais distante possível. Me diz uma coisa, querido, ele estava ajudando Deus ou atrapalhando Deus? Fugir de um ambiente muda alguma coisa, querido? Dá um paliativo ali, dá um descanso. Mas não resolve. Amém, queridos? Saul deu uma de avestruz, enfiou a cabeça no buraco. Não faz de conta que eu não estou vendo nada. Tem gente, querido, que quer resolver os problemas da sua vida assim. Finge que não está vendo nada. Não é? Se isola, se afasta, se acomoda, se conforma, se distancia. E fica esperando que o milagre caia do céu. Ou que o milagre nasça da terra. Não faz nada. Pelo contrário, se afasta, se distancia da igreja, se distancia de Deus, se distancia da família, se distancia do lugar onde está o problema dele, ele se afasta. Foi isso que Saul fez. Ele se afastou, esperando que as coisas se resolvessem sozinha. Só que Deus já tinha falado que aquela opressão ia acabar, que o livramento viria. Agora presta atenção, querido. Alguém teria que fazer alguma coisa. Queridos, a gente não resolve problemas se afastando, se distanciando, se afastando da família, se afastando da igreja, se afastando do trabalho, se afastando das coisas. Você não resolve problemas assim. Os problemas, às vezes, nós precisamos enfrentá-los. É isso aí. Diz um amém que você ganha um doce da Lelê. Amém? Olha só, queridos, Saul, diga-se de passagem, que o reinado dele já estava acabando. Ele já tinha passado por várias derrotas, por várias situações. Então, o futuro dele estava incerto, e na hora que apareceram os filisteus, ele não sabendo como lidar com aquilo, ele sumiu, foi para mais longe, de onde ele podia, não quis saber de nada. Ou seja, foi para uma zona de conforto. Não vamos julgar Saul não, porque a gente também faz isso. A gente às vezes também vai para a nossa zona de conforto. Entra no nosso quarto. Vai dormir. Finge que não está vendo nada. Fica distante. Vocês estão aí? Amém. Graças a Deus, tem um outro personagem aqui que vivia a mesma situação, mas que tinha ouvido que Deus falou que ia dar um livramento
e entendeu que poderia as coisas acontecerem de uma outra forma. E ele reagiu de uma forma totalmente diferente. Eu volto a chamar a tua atenção como é que às vezes pequenas ações, pequenas atitudes, pequenos movimentos provocam mudanças que fazem diferença. Amém? Eu acordei, é engraçado, a gente vai pregar uma palavra, a gente lê aquela palavra várias vezes, a gente prepara um esboço, a gente faz uma coisa e Deus vai acrescentando, né? Nessa manhã, ao ler esse texto, eu vi aqui, um dia, Jonatas acordou, eu acho que ele parou e pensou, não é possível que Deus quer que as coisas continuem desse jeito. Ele já disse que vai dar um livramento. Ele já disse que vai nos libertar desses incircuncisos filisteus. Então, um dia, ele acordou, não, hoje alguma coisa vai mudar. Você já acordou assim, minha gente? Já? Ninguém aqui não? Não, um dia você acorda e não, hoje eu vou fazer alguma coisa. Não, hoje eu vou mudar. Hoje eu vou fazer diferente. Hoje eu não vou ficar chorando na minha cama. Hoje eu não vou ficar escondido, guardado, fingindo que não está vendo. Hoje eu vou fazer alguma coisa. Amém? Que nem você, dona de casa. Tem dia que você acorda, chega de feijão com arroz e bife. Hoje eu vou fazer algo especial. Que as mulheres digam amém. Amém. Os homens que cozinham também podem dizer. Amém? Então veja só. Veja como é que as mudanças começam. Um dia lá ele acordou. Não, isso não é possível. Não é possível. A gente está orando. Deus já disse que vai nos responder. Que Deus vai agir. Não é possível que a gente tenha. O pai dele já tinha ido lá para longe, distanciado. Ele ficou só com o escudeiro. Você vê, de um lado está Saul com 600 homens, com estola sacerdotal, com sacerdote, com incenso, sei lá, com vela acesa, sei lá com o quê. Toda uma religiosidade de um lado. E uma falta de praticidade total. Cuidado, meu irmão, para não ser religioso demais. E não sair do quarto. E não partir para ação. E não ir para o campo da batalha. Não adianta nada essa estola sacerdotal. Essa pompa, essa circunstância. O outro estava lá com o escudeiro. Ele e o escudeiro, mais ninguém. Presta atenção, querido, que as mudanças começam com pequenos movimentos. Ele simplesmente diz para o escudeiro, vem, vamos dar uma olhada nos filisteus. Vamos ver onde é que eles estão. Vem. Uma pequena palavra. Como nós dizíamos domingo passado, querido, as mudanças sempre acontecem por meio das palavras. Amém, querido? É com a palavra, com palavras que nós trazemos à existência as coisas que ainda não existem. Prega para o teu irmão, me ajuda pelo amor de Deus. Olha, é com as tuas palavras que você vai trazer à existência na tua vida as coisas que ainda não existem. Amém. Vou repetir, meu irmão. É com a tua palavra que você vai trazer à existência na tua vida as coisas que ainda não existem. Então, cuidado com as tuas palavras. Me chamou a atenção essa semana, João 1, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Estava falando de quem, minha gente? Jesus. Jesus era o quê? A palavra. A palavra que foi traduzida para nós como verbo é palavra.
No princípio a palavra estava com Deus, o princípio era a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. A palavra aí está usada é verbo. Hoje, no meio de tudo que a gente está vivendo, qual é o verbo que está na nossa boca? Qual é a palavra que está na nossa boca? O que é que a minha boca está chamando a existir quando ela se abre? Amém, querido? Meu irmão, quando você fala, você chama a existir o que você fala. Vou repetir. Quando você fala, me lembra isso? Dona Maria José, minha ajudadora, minha escudeira fiel. Quando você fala, você chama a existir o que você fala. Amém? Amém? Quando você chega em casa e vê uma bagunça, uma desordem, uma confusão, você diz assim: que inferno! Aqui ninguém fala isso. Que inferno! Você está chamando a existir o inferno dentro da tua casa. Aquilo ali não presta, é um sem vergonha. Você está chamando a existir que essa pessoa continue sendo isso que ela está mostrando para você. Quando você abre a boca e diz: que miséria, que desgraça, que maldição. A gente está ouvindo isso aí pela rua, minha gente. Essa pessoa, quando abre a boca, ela está chamando a existência a essas coisas com as suas palavras, porque as palavras, elas se movem no mundo do espírito, e elas se movem no mundo dos homens. Amém, querido? Então, quando abrir a boca, cuidado com o que você fala. Por exemplo, vamos dar um exemplo. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Eu creio que verei a bondade do Senhor aqui na terra dos viventes. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Jesus cada uma das minhas necessidades. Amém, queridos? Você olha para a geladeira está vazia. Quem tem uma geladeira vazia em casa? Só tem água. Abre a geladeira e fala a geladeira vazia. O outro não falou com os ossos? Se fala com os ossos, também pode falar com a geladeira. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir essa geladeira em nome de Jesus. Chama a existir isso, minha gente. Agora, se você abre a geladeira e diz: que desgraça, que miséria, não tem nada para comer, que porcaria, meu pai do céu, como é que vai ser? E reclama. Você sabe que quando você reclama, você clama outra vez por aquilo que você está reclamando. Reclamar. Toda reclamação é um clamor. Só que é um clamor de algo que você não quer para a tua vida. E aí você está clamando para que aquilo que você não quer na tua vida aconteça outra vez. Pegou aí o mistério? Amém? Então, olha aqui, queridos, como é que a reação de Jonatas foi diferente. Graças a Deus que ele tinha um escudeiro. Ele andava bem acompanhado. Quando ele virou para o escudeiro e disse: vem, vamos olhar a guarnição dos filisteus. O escudeiro desse é este aqui. Estou contigo, tua disposição será a minha. Esse rapaz que estava com Jonatas ajudava ele ou atrapalhava ele? Ajudava. Então, meu irmão, presta atenção com quem você anda, de quem você está acompanhado nos momentos de crise. Porque às vezes você pode estar acompanhado de pessoas que te empurram para frente, para você avançar. Mas às vezes você pode estar acompanhado de pessoas que te puxam para trás. Amém?
Quem está do nosso lado no momento de crise faz muita diferença. Presta atenção, Saul tinha 600, tinha estola sacerdotal, tinha sacerdote, tinha incenso, tinha tudo, toda a religiosidade, o aparato de religiosidade ao lado dele. E não tinha nada. Porque fugiu do campo da batalha. Se isolou, se afastou. Já o outro que só tinha um escudeiro, né? Teve muito mais praticidade. A nossa fé, querido, tem que ter praticidade. Nossa fé não pode ser uma fé teórica. Ah, eu creio em Deus, mas não faz nada. Ah, eu creio em Deus, mas não faz nada. Ah, eu creio em Deus, eu tenho fé, mas não faz nada. A fé sem obras é morta. Olha só, querido, a situação deles era totalmente desfavorável. Né? Porque ele estava junto com o escudeiro e, segundo se informa aqui, haviam mais de 30 mil filisteus, daí para cima. E aí, Jonatas fez o que a gente também faz, querido. Não vai dizer que você não faz isso não, mas ele fez. Versículo 8, a Bíblia está aberta? Jonatas disse assim, vamos atravessar na direção daqueles homens e deixar que eles nos vejam. Se eles nos disserem, fiquem parados até que chegamos perto de vocês, então ficaremos parados e não subiremos. Voltamos para trás. Porém, se eles disserem, suba até aqui, então subiremos, pois o Senhor os entregou em nossas mãos e isto nos servirá de sinal. O que é que Jonas fez, querido? Pediu um sinal a Deus. Quem aqui tem coragem de dizer que já pediu um sinal? Né? Não é pecado pedir sinal não, viu, meu irmão? Às vezes é fé. Senhor, me dá um sinal, Pai. Porque o que você quer fazer é um negócio que vai exigir de você muita ousadia. Vai exigir de você coragem. Você vai correr risco. Então você tem que perguntar, Deus, me dá um sinal. É para ir ou é para ficar? Me dá um sinal, Senhor. Foi isso que eles pediram a Deus. Né? Eles pediram um sinal a Deus. Davi, em certa ocasião, no Salmo 86, ele também, Senhor, mostra-me um sinal do teu favor, de que o Senhor está comigo. Davi fez isso também, querido. Então, queridos, pedir um sinal, quando você tem um desafio pela frente, que exige coragem, é arriscado, exige ousadia, intrepidez, às vezes Deus me dá um conforto aqui, Espírito Santo me dá um sinal, acende uma luz, mostra alguma coisa para mim, para eu saber se é por esse caminho que eu tenho que ir. Vocês estão aí? Amém. Esses homens aqui, dizem aqueles que entendem mais do que a gente, que estudam a Bíblia, que provavelmente eram os sentinelas dos filisteus, não era o exército não. Era os sentinelas. Pelo amor de Deus, atende esse telefone que Deus quer falar com você. Amém? Para que vocês estão batendo palma? Dá glória a Deus aí. Glorifica o nome do Senhor. Bendiga o nome do Senhor. Exalte o nome do Senhor. Depois diz que não ouve a voz de Deus. Presta atenção, querido, esses homens que estavam ali eram os sentinelas, que cuidavam da guarnição dos filisteus. Então não era o exército. E ele diz assim, se eles nos chamarem, isso será um sinal. Se eles mandarem a gente ficar parado, a gente volta, recua. Não é isso que Deus quer que a gente faça. E aí, né, é engraçado que eu vi uma versão que 2 vezes eles falam. Nessa versão aqui eu não vi isso, mas na outra tem. Subam até aqui, 2 vezes. Eles repetiram o que Jonas tinha falado. Se eles mandarem a gente ir até eles, subam até aqui, nós iremos. Se eles não chamarem, mandar a gente ficar parado, a gente já sabe que não é de Deus.
E eles de fato chamaram. Mas presta atenção aqui no detalhe, querido. Eles chamaram, mas não foi de forma amistosa. Não foi de forma amigável. Pelo contrário, olha os hebreus saindo dos buracos. Muitas vezes, querido, quando nós estamos executando os planos de Deus, e que está exigindo de nós fé, coragem, ousadia, disposição, bom ânimo, os piores ataques que nós vamos sofrer também vão ser com palavras. Presta atenção, querido. As palavras te mobilizam a agir. Deus te fortalece, te revigora. Mas às vezes, quando você está executando os planos de Deus na tua vida, você vai ser atacado por palavras. Palavras de deboche, palavras de desprezo, palavras de humilhação, como que para te paralisarem, para te imobilizarem, para te congelarem. Às vezes, presta atenção nisso, querido. Quando você está num propósito, você está fazendo uma coisa, e o que você colhe são ofensas, provocação, crítica. Às vezes isso é um sinal que você está no caminho certo. Guarda isso aí no teu coração. Ah, não pode ser de Deus, me xingou disso, me xingou daquilo, falou isso, falou aquilo. Às vezes o sinal de que você está fazendo o que Deus quer que você faça é que vão reagir contra você, vão te debochar, vão te desprezar. Lá vem ela saindo do buraco, lá vem ele saindo do buraco, lá vem, deixa eles vir aqui, que a gente vai dar uma lição neles. Amém, queridos? Então, que você, às vezes, eu volto a repetir, essas palavras que machucam, você sabe o que é isso? Palavra que machuca, que fere, que te derruba, que te desanima, às vezes são um sinal de que você está fazendo a coisa certa. Amém? É sinal de que você está fazendo a coisa certa, você está mexendo aonde tem que mexer. E assim diz que eles fizeram, eu vou abreviar aqui, eles subiram de gatinha, se arrastaram, quer dizer que houve um esforço ali, e os dois lutaram contra 20 homens, e venceram. Chamo tua atenção, eles lutaram com 20 homens. 2 homens lutaram contra 20 homens e venceram. Eles não lutaram contra o exército, eles lutaram com os sentinelas. O exército estava lá para trás, estava distante, entendeu? Eles lutaram com aqueles 20 e obtiveram uma grande vitória. É aquilo que a gente tem repetido, querido. Às vezes Deus trabalha no micro para alcançar o macro. Deus trabalha no pequeno para alcançar o grande. Deus trabalha no indivíduo para alcançar o coletivo. Amém, queridos? E aquela vitória que eles obtiveram ali com aqueles 20 homens, lutar com 20 homens não deve ter sido fácil, mas eles eram homens treinados, e essa provocou um espanto em todo o arraial do meio dos filisteus. Então a ação de Jonatas e seu escudeiro provocou uma intervenção de Deus no meio dos filisteus, porque a terra tremeu. Querido, você não consegue tremer a terra. Enfrentar uma luta, você enfrenta. Agora, fazer a terra tremer, mas foi a ação de Jonatas e de seu escudeiro que provocou a intervenção de Deus, que afetou a todos, por causa de 2 homens. Amém, querido? Você não tem ideia do que é que as suas ações podem provocar na tua família, na tua casa. Amém, querido? No grupo do qual você faz parte. As suas ações, às vezes, aquilo que você faz, chama a atenção de Deus, e aí Deus faz o que só Ele pode fazer. Deus deu uma solução inesperada, porque foi um tremor de terra, todos eles se abalaram. Tem uma versão que diz que eles entraram, eu acho que é essa mesmo, né? Que diz assim, que eles entraram em pânico. Foi um terror, não, aqui não diz isso.
né? Foi um terror causado por Deus, né? Tem uma versão que diz assim, que eles, o exército que estava lá atrás, que não estava vendo o que estava acontecendo, onde estavam as sentinelas, o exército lá atrás teve um ataque de pânico. E ficaram tudo desbaratados, ficaram tudo perdidos, tudo desorientados, cada um saiu por um lado. E ali Deus deu uma grande vitória a Israel. Amém? Então aquilo que parecia totalmente impossível, se tornou realidade através de pequenas ações, nem tão pequenas, mas de palavras de 2 homens. Então, queridos, o que é que hoje seria uma guarnição de filisteus para você, que te oprime, que te provoca, que te ataca, que tira a tua paz, que te preocupa? O que é que seria uma guarnição de filisteus para você? Só tem 2 caminhos, querido. Ou você atrapalha Deus, ou você ajuda Deus. O que é que você quer? Quer atrapalhar Deus? Foge. Some, desaparece. Deixa a casa cair. Larga tudo. Só que você vai atrapalhar Deus. Quer ajudar Deus? Eu gosto disso, que ele gosta de falar isso, né? Os milagres de Deus são organizados. Amém? Quem aqui gosta de organização? As coisas tudo no lugar, arrumadas, ordenadas. Quem aqui gosta de bagunça? Tudo fora do lugar. Calcinha pendurada atrás da geladeira. Interessante aqui, né? Veja só, querido. Um dia Jonas acordou. Não, isso não vai continuar assim, não. Então, como é que ele se organizou? Ele procurou um escudeiro. Nós precisamos ter pessoas que nos ajudem, querido. Sozinho a gente não faz nada. Nós precisamos da ajuda de pessoas, né? Um desafio para alguns de nós, ter um escudeiro, uma pessoa com quem você possa contar, alguém que vai te ajudar, com quem você possa desabafar, com quem possa orar com você, não é? Tenha coragem de atravessar os obstáculos. Eles passaram penhasco, né? Eles não se deixaram paralisar, né? Pediram a Deus um sinal, eles agiram. E nós vemos aqui que a ação deles na terra provocou um milagre da parte do céu. Então eu queria orar por você, que hoje tem uma situação, não é uma situação nova não, é uma coisa que já vem se carregando, se estendendo, já é antiga, você já vem clamando por um livramento, você já vem clamando por uma resposta, por uma solução. Olha só, meu irmão, não fuja do problema. Fugir do problema não resolve. Enfrente o problema. Se cerque de pessoas que tenham fé como você. Se necessário, pede a Deus, Deus me dá um sinal, é isso mesmo? Às vezes você tem que pedir até a Deus um sinal, se é esse escudeiro com quem você pode contar. Porque tem escudeiro que te atrasa, te amarra. Com quem eu vou contar? E tenha coragem, meu irmão, de enfrentar o que você tem que enfrentar. Porque a tua ação, ela chama a atenção de Deus. Enquanto você faz o que você pode fazer, Deus faz o que você não pode fazer. Enquanto você faz o que é possível,
Quem aqui é de briga? Gosta de brigar? Tem alguém aqui que gosta de brigar? Quem aqui, quando era criança, brigava? No colégio, brigava. Era uma menina que dava tapa na cara de tudo que é menino. Ninguém abusava com você, não. Ninguém vinha com gracinha, não. Meu irmão, tem hora que você, para ter a bênção de Deus, você tem que lutar. Você tem que enfrentar o que precisa ser enfrentado. Não adianta ir para debaixo da cama. Não adianta se fechar no quarto. Não vai resolver. Se fecha no quarto para orar. Enfrenta o que precisa ser enfrentado. Faz a tua parte. Que a parte de Deus, Deus vai fazer. Amém? Dê uma salva de palmas ao Senhor. Fica de pé. Só para concluir, né, queridos? Nós vemos entre Saul e Jonatas duas reações diferentes. A reação de Saul foi fugir do conflito. Quem aqui tem coragem de dizer, eu não gosto de brigar, eu não gosto de discutir, eu não gosto de bater boca, eu vou sair daqui. Não resolve, minha gente. Tem horas que você tem que conversar, tem que dialogar, pode até discutir. Discutir às vezes é bom. Amém? Eu não tenho essa santidade aí que uns dizem, nós nunca discutimos, desde que casamos há 44 anos, nunca discutimos. Eu sempre penso, tem alguma coisa errada aí. Porque às vezes o que a mulher quer, você não quer. Tem homem aí que diga amém? Às vezes a mulher quer uma coisa, você não quer. Às vezes você quer uma coisa, a mulher não tem nada a ver. E aí tem que entrar num acordo. Amém? Não fuja. Fugir não resolve. Eu vejo aqui que Jonas resolveu mudar a conduta dele, mudar o comportamento dele. Nem todo filho de peixe, peixinho é, minha gente. Amém? Tem filho que sai totalmente diferente do pai. Ele viu que o pai estava fugindo. O pai já estava decaindo. Ele era um jovem, era príncipe. Tinha tudo para ser o próximo rei. Ele disse, não. Se é isso que Deus quer para a minha vida, eu vou enfrentar. E agindo Deus... Amém? Então abaixe sua cabeça. Coloca a situação que é desafiadora para você. Olha a situação que para você é desafiadora. Talvez isso já tenha acontecido. Deboches, desprezo, xingamentos, como que para te paralisar. Abismos que aparecem de um momento para o outro. Às vezes você só conta com uma pessoa. Pai querido, eu quero orar para que o meu irmão tenha coragem, tenha ousadia, tenha intrepidez para falar, para chamar à existência o que ele quer ver acontecer na sua vida, na sua casa, na sua família. Dá a ele, Pai, pessoas que possam ser escudeiros dele, pessoas que possam segurar as mãos dele. Não é como Abraão tinha, aqueles que levantavam as mãos dele, enquanto a luta acontecia, pessoas que sustentem ele como em oração. Meu Pai, eu quero colocar diante de Ti, Tua palavra foi pregada, Pai. A minha parte eu fiz, Pai. Agora cada um é responsável pela sua própria parte. Que o meu irmão tenha coragem, tenha ousadia. Que ele acorde amanhã e diz, hoje eu vou fazer isso.
Hoje eu vou resolver essa pendência na minha vida. Hoje eu resolvo. Que ele tenha coragem de fazer o que o Senhor tem colocado. Se necessário, Pai, dá sinais para ele. Confirma isso para ele. E que ele veja uma solução inesperada acontecer nessa situação. Pela fé, eu convido você a levantar as mãos e já agradecer a Deus. Já agradecer como se isso já tivesse acontecido. Levanta as mãos e agradece pelo livramento, agradece pela provisão, agradece pela saída, agradece a solução que Deus vai trazer. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Espírito Santo, querido, aplique essa palavra na sua vida. E que essa palavra provoque movimento, provoque ações, e que você seja surpreendido com aquilo que Deus vai fazer.